Olha só, sexta-feira, melhor dia para ter aula. Amanhã vamos estar aí para carregar um monte de lixo, né? Coisa linda. Eu vou ter que carregar ou não? Muito legal o convite que me fizeram ontem. Professor, dá para dar uma forcinha, pegar uma geladeira e levar daqui ali, claro e tal. Pô, eu chego lá, não era uma geladeira, era um armário frigorífico, cara. 4 portas, pelo amor de Deus. Olha, mas pelo peso nós saímos na frente já, gostei. Se vocês puderem, né, amanhã então comparecer e dar uma forcinha, certo? Seria bem importante pra gente, galerinha. E hoje uma discussão interessante aí, pedi pra tu fazer uma leitura, né? Pedi pra dar uma lidinha. Tu pode pegar a tua leitura aí e ver se tu, alguma coisa que tu quer discutir com a gente. Eu vou contar a história de novo, só que mais completo agora. Eu só não vou falar hoje da segunda lei de Newton, porque isso vai começar a acontecer no volume 2. Eu quero falar da primeira e da terceira e vou te botar para fazer exercício. Aí quem tiver alguma dúvida pode me chamar na carteira e aí já acaba, de repente, se for bem ágil, se livrando da tarefa. Então o negócio é o seguinte, para que a gente entenda as leis de Newton, temos que saber o que significa força. Força é uma coisa que faz o quê? Acelera ou deforma os objetos. O que é acelerar? Variar a velocidade. Pode ser em módulo ou direção e sentido, exatamente. Então força, se tu entende o que é força, já vai facilitar a nossa vida, fica à vontade. Outra, essas forças têm 2 tipos básicos. As forças que tem que encostar, força de contato, e as forças que agem mesmo sem contato, que são as forças de campo. E as forças de campo são só 4 tipos. Gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca. Nuclear forte e fraca a gente só precisa saber que existe. No ensino médio a gente não trata delas, né? A gente vai tratar da força gravitacional já esse ano, só que forças eletromagnéticas só no terceirão. Então, por enquanto, o importante é saber da existência delas. E aí o Newton, que era um tarado, que era um cara que só queria saber de lei e entender o mundo, criou 3 leis que até hoje a gente usa para entender como é que o mundo se comporta em termos de movimento. Primeira lei de Newton, tem que saber que o apelido dela também é lei da inércia. E só de saber o que é inércia, tu já tem uma boa ideia do que é a lei. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de permanecer parados se estiverem parados, né? Só tu olhar os objetos à tua volta, tu vê que o objeto está parado, não vai sair andando do além, tu sabe que não existe essa possibilidade. Inclusive quando alguém tem essa sensação de que o objeto que saiu andando do além, ela toma um susto, ela começa a atribuir isso a coisas paranormais, certo? Mas fiquem tranquilos que nunca documentamos nenhum fenômeno paranormal inexplicável, objeto se deslocando sem explicação, certo? Quando a gente tem essa sensação é porque faltam dados para reconhecer o que está acontecendo. E aí sempre, né, tem aquelas explicações alienígenas. E não é bem assim, tá? Então é bacana tu acreditar na ciência e duvidar do resto, deixar as coisas se confirmarem antes da gente acreditar em alienígenas. Lei da inércia. Se um corpo está parado, tende a permanecer parado. Porém, se um corpo está se movimentando, tende a continuar se movimentando. De que forma? Em linha reta, retilinhamente e uniforme, ou seja, com velocidade constante. Para resumir a primeira lei, e para não ter que escrever ela, né? Quando a soma das forças que atuam em um objeto é 0, o objeto tende a manter o seu estado de repouso ou de MRU. Quando a força resultante nos objetos é 0, se ele está parado, ele tende a continuar parado, se ele está em MRU, ele tende a continuar em MRU. Vamos escrever a lei, já que ela está escrita em bom português na tua apostila, vamos escrever ela simplificadamente. Se força resultante igual a 0, quais são as 2 opções? Repouso ou MRU. Essas 2 situações, na verdade, elas se confundem.
estar em repouso ou estar em MRU, do ponto de vista da natureza, é a mesma coisa. Eu demorei anos a digerir essa frase simples. Estar parado ou estar em movimento retilíneo uniforme, do ponto de vista da natureza, é a mesma coisa. Quer ver? Só para tu sentir como é a mesma coisa. O que tu está agora parado ou em movimento? Depende do referencial. Olhando para a Terra, né, dá a sensação que tu estás parado, né? Mas se a gente estivesse no Sol, nós veríamos a Terra numa velocidade de 100 mil km por hora. Nós agora, junto com a Terra, estamos a 100 mil km por hora. E nós não percebemos isso, né? Isso é só mais uma prova de que estar parado ou estar em MRU é a mesma coisa. Tu vê, né, cara, se eu tenho um trem fechado, lacrado, metálico, tu tá ali dentro. Se esse trem está parado, ou se esse trem está andando em linha reta com velocidade constante, se não tiver barulho, tu lá dentro tu não sabe. E não tem nada o que tu possa fazer lá dentro que vá diferenciar o fato de estar parado ou estar em movimento. Não tem nenhum fenômeno físico que ocorra lá dentro do trem que vai ser modificado pelo fato de o trem estar em movimento retilíneo uniforme ou parado. Eu jamais me esqueci quando o meu professor me convidou a pensar sobre isso no terceirão. Eu fiquei, não pode. Eu falei, professor, nós estamos no ano 2000. Não é possível que não tenha uma experiência que se faça lá dentro que vai detectar o trem está em movimento. Não existe. Porque para a natureza, aparentemente para Deus, para o Criador do Universo, repouso e movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa. Muito doido isso, né? Eu juro que eu estou parado. E não, a Terra na verdade verdadeira não está parada, ela está numa velocidade estonteante. Só que como nós não estamos mudando de velocidade grandemente, nós não percebemos isso. E na verdade a Terra está acelerada, né? Porque ela descreve uma curva em volta do Sol, né? E para fazer curva tem que ter aceleração. Por que eu não percebo a Terra fazendo curva? Porque é uma curva abertona pra caramba, é uma curva super suave, como um carro quase em linha reta. Tu vira o volante só um pouquinho de nada. Aí tu nem percebe que ele está fazendo a curva. E demora um ano para terminar a volta toda. Certo? Então é por isso, é porque essa aceleração ela é muito diminuta. Mas dá para calcular o valor da aceleração centrípeta que nós estamos sofrendo agora. Já que nós estamos fazendo uma curva junto com a Terra, né? E ela é tão diminuta, tão pequena, que parece que não existe. Então tu vê que loucura. Mas o mais bizarro, cara, é que quando tu olhar um objeto tu pode apontar para ele e falar que a força resultante... Isso é óbvio, né? Resultante na cadeira, na mesa. Resultante no prédio. Resultante no projetor. Isso ninguém reclama quando eu falo. Agora, o difícil é tu olhar um cara em MRU e falar resultante é... Isso aqui, cara, putz, eu demorei a acreditar. Olha isso. Que tipo de movimento aproximadamente é esse? Retilíneo? É, né? Qual é a resultante na cadeira? Agora a resultante na cadeira é zero. O que é desagradável para ti quando eu digo que ao empurrar a cadeira em movimento retilíneo uniforme e afirmar com toda a segurança que a força resultante na cadeira enquanto estava em MRU é zero, o que te incomoda? Eu estou empurrando ela, o leigo pensa, tu comeu merda, cara? Tu estava empurrando a cadeira, como é que a resultante é zero? Me ajudem, alguém que esteja entendendo um pouquinho melhor, por que eu posso afirmar que a resultante é zero? Quase perfeito. Ela está fazendo a mesma força que tu. Ela faz a mesma força que eu faço nela na minha mão. Mas como é que a força que ela faz na minha mão vai anular uma força que eu faço nela? Para que forças se anulem, elas têm que atuar no mesmo objeto. Então assim, ó, se eu pego um objeto e eu aplico 100 newtons para tua direita e 100 newtons para tua esquerda concomitantemente, a resultante é zero. Isso eu aceito. Se a força atua no mesmo objeto, eu aceito que elas se anulem. Agora, como é que eu vou fazer uma força de 100 newtons no apagador para lá e ao mesmo tempo uma força de 100 newtons no giz para lá? Como é que essas forças vão se anular?
Forças que atuam em corpos diferentes não podem se anular. Para que duas forças se anulem, só se elas atuarem no mesmo corpo. Eu gostei muito da tua explicação, mas faltou um detalhe. Se eu empurro a cadeira com 10 newtons, ela me empurra com 10 newtons. Só que não se anula, porque se anulasse, eu não ia conseguir empurrar. Quando eu empurro a cadeira, eu estou provando que a força que eu fiz nela e que a força que ela fez em mim não estão se anulando. Se força de ação e reação se anulassem, não existiria movimento no mundo. O fato de existir movimento no mundo prova que ação e reação não se anulam. Vamos tentar de novo. Qual é o tipo de movimento? De acordo com Newton, se um objeto está em MRU, a resultante é? E tu tem dificuldade de acreditar nisso porque tu me vê empurrando para frente, né? Eu te pergunto, quem está empurrando a cadeira para trás para que as forças se anulem? Claro que tem alguma coisa ali, não é uma pessoa, mas tem. Ah, o atrito. Bacana quem falou o peso. Peso é a força com que a Terra atrai a cadeira, né? Tá aqui o peso, ó. Olha o resultado do peso, ó. Eu solto a cadeira, ela é acelerada para baixo. Quem provocou isso? A atração gravitacional que a Terra exerce sobre a cadeira. Só que aí a cadeira tenta cair e bate aonde? E o chão então empurra a cadeira para cima com a mesma força com que a Terra atrai. Então a força peso, a força com que a Terra atrai a cadeira e a força com que o chão empurra a cadeira para cima se anulam. Por isso a cadeira não está mais caindo. Então o P não é o peso que está se opondo à força que eu fiz. A força que eu fiz é para frente. Tem que ter uma força atuando na cadeira para trás para poder anular a minha força. Quem é essa força? A força de atrito. Enquanto eu empurrava a cadeira em MRU, a força que eu fazia na cadeira era exatamente igual à força de atrito contrária. Me fala por que tu acha que não? Pois é, o leigo pensa, tu comeu merda, professor? Como é que tu e a força de atrito estão empatando se tu está ganhando dela? Eu não estava ganhando dela. É uma ilusão de vocês. Vou te provar. Quando a cadeira está parada e eu inicio o movimento, eu aceito que eu fiz uma força maior que a de atrito. Mas só naquele primeiro instante. Depois que ela está em... A resultante é... Vou provar. Se eu faço mais força do que o atrito, a velocidade não se mantém constante, a velocidade fica aumentando cada vez mais. Agora a resultante não era zero, porque estava cada vez mais. Para que tenha AC, deve ter força resultante. Mas se não tiver, não pode ter força resultante. Se o atrito ganhar de mim, a cadeira não precisa ir para trás para o atrito ganhar de mim. Basta que o movimento seja assim, ó. Desacelerado ou retardado. Nesse caso, a força de atrito era maior do que a força que eu fazia. Mas quando a velocidade é constante, a minha força e a força de atrito são iguais em módulo, se anulam. O Newton demorou um tempão para sacar isso. A maioria das pessoas pensava como Aristóteles pensava antes. Para que exista movimento, tem que existir força. Falso. Pode existir movimento sem força. Pode existir movimento sem força. Porque um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento e não precisa de força para essa tendência continuar. Isso é que é o perigoso. Isso é tão perigoso, meus amigos, mas tão perigoso, que eu estava lá com meus colegas da física, lá na Universidade Federal, e o professor falou, pessoal, essa caixinha está se deslocando para lá com velocidade constante. Constante. Desenhem todas as forças que estão atuando na caixinha. O vagão está se deslocando para lá em linha reta com velocidade constante. Desenhe as forças que atuam, desprezando o atrito. A Terra atrai, né? A Terra está atraindo esse vagão, né? O vagão tenta cair, mas ele está afundando no chão? Qual é a explicação? O chão está exercendo uma força contrária. Maior, menor ou igual? Tem que ser igualzinho, então não está perfeito. Deixa eu melhorar. Beleza. O nome
dessa força é chamada força normal. A força que uma superfície exerce em um objeto perpendicularmente a ela. Ela é chamada de força normal porque na física, normal significa perpendicular. Por exemplo, eu estou normal ao chão. Concordas que eu estou perpendicular ao chão? Na física a gente fala que está normal. Eu estou paralelo à parede, porém normal ao chão. Concorda comigo? Eu estou normal ao teto. Meu corpo está perpendicularmente disposto em relação ao teto. Tudo bem para vocês? O problema, cara, é que muitos dos colegas que já estavam na metade do curso de física, eram 50% professores de física, insistiam em colocar uma força para frente. Tu vê, mesmo tendo estudado a física que tu já estudou, já tendo feito a física da faculdade, ele se distraiu e já esqueceu da inércia. Tu vê que perigo, cara. Esta força é um delírio. Porque se a velocidade não pode ter força todo para frente, senão a velocidade aumentaria. Se tivesse força resultante todo para trás, a velocidade... Se a velocidade é constante, a resultante é zero. Pode até ter força, mas ela se anula. Isso é que é o importante. Como eu falei que não tinha atrito, então não tem força para frente. Então cuidado, gente, não se esqueçam, os corpos que estão andando tendem a continuar andando, não precisa ninguém empurrar. Não precisa ninguém empurrar. E por que nesse caso para? Porque a resultante não é zero. Se a resultante fosse zero, a cadeira continuaria para toda a eternidade. E o Newton sacou isso, sabe como? Filosofando. Ele pegou uma caixa na casa dele de madeira e jogou a caixinha com uma certa força para deslizar no chão. A caixinha deslizou e parou. Ele foi lá e passou banha de porco no chão, encerou o chão e jogou a caixinha com a mesma força. Ela foi mais longe. Ele foi lá e lixou o chão, deixou bem lisinho e passou óleo no chão. Aí ficou escorregando pra caramba e jogou a caixinha com a mesma força. O que ele percebeu? Foi mais longe ainda. Aí ele botou uma gotinha de filosofia. Caramba, quanto mais liso o chão fica, então se o chão ficasse infinitamente liso, perfeitamente liso, continuaria para sempre. E ninguém tinha percebido isso antes dele. E ele também olhou para o céu, né? E viu, caramba, é por isso que a Lua orbita a Terra e nunca parou. É porque lá não tem atrito, ela continua a manter o seu estado de movimento. Certo? Então é uma coisa que a lei é fácil de escrever e de resumir. Só que na hora de pensar nela, teu coração pode falhar. Como na análise da cadeira, como na análise, às vezes, do vagãozinho ali. Fica à vontade, meu amor.